possível um escritório ter atuação nacional, mesmo não estando presente fisicamente no eixo Rio-São Paulo? Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou Leandro Ramos. Quando falamos em expansão, para um escritório que não nasceu no eixo Rio-São Paulo, é natural essas bancas buscarem fincar presença por aqui. Mas será mesmo esse o único caminho de crescimento e expansão? Para debater esse assunto comigo, é com grande prazer que recebo no Juridicast a Manuela Moura, sócia do escritório Queiroz Cavalcante, uma banca pernambucana bastante tradicional e com ampla expertise em expansão além da sua cidade de origem. Manuela, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Bom dia, Leandro. É um prazer para nós de Queiroz Cavalcante estarmos presentes aqui. Parabéns aí por tudo que vocês têm feito aí nas discussões sobre os principais temas envolvendo as áreas e os departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Prazer estar aqui com você hoje e espero que possamos ter uma boa conversa. Com certeza, o prazer é meu tê-la aqui, Manuela. E até para a gente entrar no tema, né? Para o nosso ouvinte ter um pouco mais de perspectiva sobre a história e a atuação do Queiroz Cavalcante. De forma bem resumida, onde o escritório surgiu e como hoje ele está estruturado nacionalmente? Bom, Leandro, nós nascemos aqui em Recife, em Pernambuco. Temos unidades na Bahia, desde do ano de 2005, por exemplo, na Paraíba, desde o ano de 2006. Temos unidades nas principais cidades do Nordeste, em Fortaleza também, em São Luís do Maranhão, em Manaus, no Norte. Mas hoje nós possuímos um atendimento nacional. As barreiras aí da advocacia foram diminuídas. Esse processo já se iniciou desde a virtualização dos processos, né? Eu gosto de dizer que o direito passou por uma verdadeira revolução. A gente, quando começou lá na nossa carreira, a gente, como estagiário, ia tirar cópia do processo no fórum e hoje a maioria dos processos estão virtuais. Isso se acelerou agora com a pandemia, né? A questão das audiências, até dos despachos e etc. Isso quebrou aí boa parte das barreiras. Mas, naturalmente, como a gente teve a necessidade de abrir essas outras sociedades nossas nos outros estados da federação, porque a gente entendeu que, além da especialidade do cliente, você precisa ter um conhecimento local, né, sobre como funciona aquela localidade, e isso está presente também no nosso pensamento e na nossa estratégia quando a gente pensa nacionalmente. Naturalmente que o desafio aumentou quando a gente entra numa nova região ou num novo estado. A gente sempre faz isso de forma muito estudada, a gente estuda, geralmente a gente vai para lá por demanda de um cliente. Foi assim que aconteceu com as unidades, a gente abriu o escritório da Bahia em 2005 por necessidades dos nossos clientes. E, da mesma forma, essa expansão nacional acontece também por demanda da nossa clientela. Então, antes de a gente ir, a gente sempre faz um estudo muito forte de como é que, em relação ao contencioso, de como é que o judiciário está decidindo as questões em primeira e segunda instância lá no local. E também, depois eu falo um pouquinho para vocês, também como isso tem acontecido na parte de advocacia consultiva, ou seja, na parte de advocacia empresarial. Mas, digamos assim, para responder sua pergunta de forma clara, nós estamos fisicamente na maioria das cidades do Nordeste e do Norte, mas possuímos atuação aí hoje em quase todo o Brasil. Perfeito, Manuela. E uma pergunta que me veio aqui. É possível conquistar clientes no eixo Rio-São Paulo-Brasília sem ter unidades nessas capitais? Uma informação importante, Leandro, nós hoje temos no escritório, somando as diversas unidades e sociedades, uma base ativa aí de aproximadamente 145 mil processos, para falar da advocacia contenciosa, né? Aproximadamente 11 mil processos estão fora das nossas principais regiões de atuação, onde nós nascemos, né? E temos muito orgulho disso, que é a região Norte e Nordeste. Então, a gente já tem aí, ou seja, aproximadamente 10% da nossa carteira fora da nossa região. Bom, o que acontece? Nossa clientela, a gente tem dois públicos, né? A gente tem uma clientela majoritária, formada por empresas de porte nacional ou multinacionais, seguradoras, banco, empresa de varejo, que em sua maioria tem sedes em São Paulo e no Rio. Alguns em Brasília também, mas a sua maioria em São Paulo e algumas no Rio de Janeiro também.
né? Naturalmente, a gente, aqui nós, sócios do escritório, a gente vivia na ponte aérea. A gente entendeu, faz parte da nossa cultura, a gente escreveu lá atrás, há muito mais de 15 anos, que o valor de Queiroz Cavalcante é fazer nossas as necessidades dos clientes. Tá? Isso é muito forte aqui, a gente não fala isso para inglês ver, é da essência da gente, a gente tem que ir lá. Hoje está muito comum dizer, você tem que sentir a dor do cliente. A gente sempre foi assim, sempre atuamos dessa forma e, naturalmente, sempre tivemos muito próximos e muito perto dos nossos clientes. Vivíamos viajando, mas a gente sempre percebeu, os clientes também, que era importante esse conhecimento local. A gente gosta de dizer que a gente é global, tá? Ou seja, a gente está conectado com as melhores práticas que acontecem no mundo, nesse sentido global, mas a gente não pode perder o conhecimento local. Para responder a tua pergunta, a gente sempre esteve perto aí da nossa clientela lá. E na medida em que a gente foi fazendo um bom trabalho, a gente tem aí um NPS, como a gente mede a satisfação dos nossos clientes, altíssimo, e aí naturalmente foi havendo essa demanda maior para a gente expandir a nossa atuação para além da nossa região, que classicamente, historicamente, a gente começou atuando. E aí, naturalmente, chegava um cliente, um determinado cliente. A gente teve um cliente, por exemplo, da área de varejo, que nos pediu para advogar para eles no Rio de Janeiro. A gente hoje advoga para eles em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente recebeu a migração dessa base, naturalmente, pedimos um tempo, que eu acho que isso é essencial, né? Como eu falei para vocês que tem que ter o conhecimento local, a gente precisou, até antes da própria pandemia, treinar os parceiros que a gente tinha naquela região, né? Para a questão das audiências, dos despachos, e até para a gente ter o nosso próprio tempo para entendimento do judiciário daquela localização. E com a pandemia, como eu disse no início, essas barreiras acabaram por completo. As audiências hoje estão praticamente todas virtuais. A gente faz ela de qualquer lugar do Brasil. Eu posso estar em Recife, eu posso estar em Fortaleza, em Manaus ou no Rio de Janeiro. Eu, digamos assim, não vejo necessidade hoje de necessariamente você estar com unidades nestas capitais para poder atuar nessa localização. Agora, você tem que estar próximo do cliente, né? Seja hoje virtual, seja quando, tomara que volte um contato mais físico maior, você tem que estar próximo lá de onde as coisas estão acontecendo. E também, digamos assim, um outro aspecto da advocacia empresarial, ou seja, na parte de contratos, por exemplo, a gente já vem há bastante tempo aproveitando, digamos assim, que a gente tem uma clientela muito forte, formada por empresas grandes, a gente passou a fazer a parte, por exemplo, toda de gestão de contratos desses clientes. Então, a gente tem um cliente fabricante de bebidas, que é nosso cliente, que a gente começou fazendo, foi até um certo paradigma, porque em princípio a gente achava, será que a gente tem que estar em São Paulo para isso? A gente começou a fazer toda a parte de gestão de contrato deles, desde a política de contrato até a elaboração dos contratos internos, o desenvolvimento do sistema de acompanhamento dos contratos, a verificação de SLA, de diminuição do prazo de entrega, o relacionamento até com o departamento de compras. Então, a gente ajudou bastante e depois dessa quebra desse primeiro paradigma, a gente passou a fazer isso para uma série de outros clientes. Hoje em dia está tudo com sistema, né? O cliente, digamos assim, geralmente tem o sistema interno dele. Quando ele não tem, a gente disponibiliza o nosso sistema aqui para acompanhamento aí dos prazos, mas isso tudo hoje está muito digital, então a percepção nossa é que a gente pode fazer isso hoje de qualquer lugar do Brasil. Então quer dizer, Manuela, que não precisa necessariamente estar em São Paulo, Rio ou Brasília para atender clientes nessas localidades, por exemplo, né? É o que você está me dizendo, né? Eu posso te dizer que sim, que hoje não há necessidade disso, né, para a nossa demanda atual. Naturalmente, como eu te disse, isso corresponde a aproximadamente 10% da nossa demanda. Pode ser que, como a gente identificou a necessidade de abrir um escritório na Bahia em 2005, que no futuro a gente veja a necessidade de abrir uma outra unidade, por exemplo, ou no Rio e São Paulo, como você me perguntou, ou em Minas Gerais, a depender de onde houver essa demanda. A gente não sente hoje, por parte da nossa clientela, que eu sempre digo que são os clientes que demandam a forma como a gente vai atuar.
Eu acho que os clientes hoje estão muito satisfeitos com o que a gente faz, né? Como eu disse a você, a gente estuda muito, tá? Então, antes de eu migrar, a gente, por exemplo, advoga para uma distribuidora de energia, até na Bahia mesmo, quando a gente antes estava aqui em Pernambuco. E para a gente advogar para eles, a gente estudou demais. Tínhamos que estudar como era que determinados magistrados julgavam, se haviam advogados que estavam demandando excessivamente os nossos clientes, entender como era o julgamento em relação a dano moral naquela determinada região. Então, eu te diria que a resposta é assim: o mais importante é você ter o conhecimento do local. Se para você ter o conhecimento do local, você vai precisar ter uma unidade, eu acho que quem vai determinar isso é a demanda, né? Hoje, eu acho até por conta do contexto onde a gente está, não vejo essa necessidade, mas em relação ao futuro pode ser que sim. Eu acho que é o pleito dos clientes, é a necessidade que vai demandar. Não sei se fui clara e se respondi aí a tua pergunta. Com certeza, Manuela, foi muito clara. E falando um pouquinho agora de marketing, né? Eu noto que vocês são um escritório que exploram bastante suas origens nordestinas. Um movimento que muitas vezes vai na contramão até do mercado, né? É comum escritórios que não nascerem em São Paulo quererem ocultar suas origens, né? Você acredita que isso seja necessário para se crescer no maior mercado jurídico do Brasil? A gente nunca pensou em esconder as nossas origens. Pelo contrário, a gente tem muito orgulho dela, né? Naturalmente, até quando eu já estou falando aqui, nosso sotaque já diz bastante de onde a gente veio. Eu, naturalmente, que existe, e isso é natural, acontece do ser humano, você imaginar, até porque uma região menos desenvolvida, você imaginar que talvez ali não tenham tão bons profissionais. Mas isso não é verdade. Direito, assim como São Paulo, nasceu aqui em Pernambuco. A gente tem escolas jurídicas muito boas aqui em Pernambuco e também em vários lugares do Nordeste. Então, por exemplo, Campina Grande, na Paraíba, um lugar onde tem excelentes profissionais. A gente vê aí, por exemplo, até fora do direito também, mais de 30% dos alunos do ITA, por exemplo, são cearenses. Então, eu acredito que há essa força do desenvolvimento e da competência e da garra, digamos assim, do nordestino. Mas a gente tem muito orgulho disso, mas somos muito abertos e conectados com o que está acontecendo no mundo. Então, eu, por exemplo, já tive 3 vezes em Harvard. Nossos advogados aqui viajavam, né, antes da pandemia, mas viajam para o exterior. A gente fez agora online vários cursos no INSEAD, vários cursos em Harvard também online. Temos uma área de direito internacional, onde a gente presta assessoria para os nossos clientes que estão mandando recursos para o exterior e também naqueles clientes que vêm fazer investimentos, aí sim, preponderantemente na região norte e nordeste. E a gente tem muito orgulho de termos nascido aqui. Eu diria que hoje a advocacia no mundo, eu acho que não faz muita diferença se o escritório está em Nova York, em São Paulo ou em Recife. Naturalmente, o que faz diferença é a competência dos seus profissionais, né? Competência técnica, que eu gosto de dizer que isso aí é pressuposto, né? Se você não tem competência técnica, você nem começa a disputar nenhum espaço. Isso aí é pressuposto, tá? Por isso até que é menos falado, mas é porque é tão básico, tão importante, que se fala menos sobre isso. É raro a gente ter uma migração de processos ou de contratos de base de cliente aqui para o escritório porque ele está insatisfeito tecnicamente com o seu advogado. Geralmente, ele está satisfeito tecnicamente, mas a pessoa não tem estrutura para atender. Se perde na parte de gestão, não é inovador, não desenvolve sistemas. Aí, naturalmente, fica menos proativo, porque hoje os clientes estão, com toda a razão, exigindo simplicidade, objetividade, proatividade. Então, essa relação de confiança, que é a base da advocacia, ela só nasce quando você entrega todas essas outras coisas. Então, eu acho que toda essa questão da diversidade também, que hoje o mundo demanda, né, com muita propriedade,
Eu acho que nossos clientes gostam bastante de nós estarmos aqui na região. Nós temos, naturalmente, todo o povo brasileiro, no geral, já é um povo mais aberto, mais receptivo, mais caloroso. Aqui no Nordeste, mais ainda. Então, a gente tem essa relação muito bem estabelecida com os nossos clientes e a confiança deles está no trabalho que a gente entrega. E, naturalmente, um vai recomendando para o outro e aí, assim, a gente vai aumentando a clientela e com muito orgulho de ter nascido pernambucano e nordestino e hoje está podendo ter essa atuação mais nacional. Legal, Manuela. E você falou agora há pouco da importância, de se atuar localmente. Nesse sentido, você acredita que existem diferenças no modo de operar em São Paulo em relação ao Norte e Nordeste, por exemplo? Com certeza existem, diferenças. Por exemplo, um aspecto que a gente tem aqui da nossa região é que em algumas comarcas mais distantes e mais remotas, por exemplo, ainda os processos não são virtuais. Então, a gente, por exemplo, teve muita dificuldade na pandemia em relação a algumas comarcas específicas, porque como os processos físicos, os prazos ficaram suspensos, então parou naquelas determinadas localidades. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade aqui em algumas regiões remotas e distantes em relação a essa questão dos processos físicos. Naturalmente também, quando você está aí em uma cidade maior, em um mercado maior como São Paulo, você tem, por exemplo, a vantagem de ter mais mercado. Naturalmente, como o PIB de São Paulo é maior, por exemplo, eu não tenho dúvida que há muito mais demanda jurídica no estado de São Paulo do que há no estado de Pernambuco. É uma questão de oportunidade econômica. Mas também existe uma maior competição, mais profissionais qualificados, então a competição aí é também maior. Eu acho que, digamos assim, é determinante como é que você se diferencia, Mas eu acho que as diferenças, de modo geral, não são tão abruptas assim, como eu disse. Acho que todos nós, esses cursos que a gente faz no exterior, a gente percebe lá. Certa vez que eu estive nos Estados Unidos, tinha advogados da Nigéria, tinha advogados da Ásia, e todos eles mais ou menos com os mesmos problemas, Problema de como gerir pessoas, problema de como você dividir a sua agenda, por exemplo, de atividades internas com o atendimento do cliente, de como você motiva as pessoas, como é que você ganha e recebe mais clientes, como é que você deixa o cliente mais satisfeito. Então, eu acho que nesse sentido, as demandas são iguais no mundo inteiro, seja na Ásia, nos Estados Unidos, na África ou no Brasil. Agora, essa questão regional, como eu falei, dessa dificuldade, a gente tem, por exemplo, algumas comarcas no interior do Piauí, bem remotas. A gente até abriu a nossa unidade no Maranhão, porque a gente tinha muita dificuldade lá de ter acesso a alguns locais. Então, a necessidade que determinou a demanda. Legal, Manuela. E ainda explorando um pouco mais essa questão do regionalismo, muitos escritórios que não surgiram no eixo Rio-São Paulo, quando pensam em expansão, muitas vezes desejam abrir unidades por aqui. Quais são as vantagens de promover um crescimento para o interior do Brasil? Bom, eu acho que eu já falei um pouquinho até na resposta anterior. Eu não acho que tem vantagem nem desvantagem no interior ou na capital, Como eu disse, naturalmente, onde há mais PIB há mais negócios. Isso é natural. E onde há mais negócios, há mais oportunidade para a advocacia. Então, em tese, nos grandes centros, você tem um mercado maior. E no interior, você tem essa questão de, se você atuar bem e forte, a competição ali tende a ser menor, O que eu acho que é determinante é essa questão da qualificação, de entendimento sobre o local. A gente, muitas vezes, viaja aqui, eu viajava bastante pelo Nordeste inteiro, porque eu tinha aqui, não sei se você sabe, mas aqui em Pernambuco, por exemplo, está aqui bastante longe de Recife, a uns 800 quilômetros, tem uma cidade de Petrolina, que é um lugar onde tem um vale, lá o Vale do Rio São Francisco, é uma área de fruticultura muito forte. E a gente tem muitos clientes que atuam nessa região, a gente atua, assessora eles na parte de exportação e etc. E às vezes o cliente quer que a gente esteja lá, Então a gente tem que pegar o avião, tem que estar lá rapidamente. Da mesma forma que a gente tem que ter essa disponibilidade, apesar de não estar lá. O Brasil é um continente, A gente tem que entender. Eu, por exemplo, já fui umas 3 ou 4 vezes em fazendas lá,
em Petrolina para você entender como é que funciona a produção e como é que acontece isso. Esse exemplo que eu te dei até da parte da advocacia empresarial que a gente faz aí para um fabricante de bebidas, a gente teve o nosso sócio líder da área empresarial, passou 2 semanas em São Paulo, na sede desta empresa, aprendendo lá todos os fluxos. Para a gente poder ajudar no fluxo de gestão de contratos, a gente precisou entender e se aprofundar. Então, a gente combina esse tempo, passa esse tempo lá, entende o que é que está acontecendo para poder atuar melhor. Também, no contencioso, a gente faz uma análise muito criteriosa sobre, às vezes, os problemas estão acontecendo na primeira instância, a gente atua na primeira instância. Não, às vezes a gente quer mudar a jurisprudência daquele tribunal, porque a gente acredita muito. Então, aí a gente vai estudar, poxa, por que o nosso cliente está perdendo aquele determinado tipo de ação? É porque os subsídios não estão bem instruídos, é porque o advogado anterior, por exemplo, não fazia sustentação oral nos processos e não estava chamando a atenção para um determinado ponto que era específico. A gente já teve clientes da área bancária, por exemplo, que disse assim, rapaz, a gente está perdendo essas ações, mas a gente tem razão no nosso ponto de vista. E aí é o seguinte, vamos entender porque essa razão que o cliente acha que tem não está, digamos assim, tendo aderência no judiciário, né? Então eu acho que são essas questões que estão muito mais, digamos assim, relacionadas a como você vai atuar, seja no interior ou na capital, e aí seja no sul ou no norte do Brasil. Perfeito, Manuela. E para a gente fechar o nosso episódio, quais são os desafios, de modo geral, no processo de expansão para novas praças? Pois é, eu acho que essa expansão para as novas praças passa por esse tempo, de estudo. Naturalmente, imaginar, por exemplo, a gente hoje tem alguns processos de clientes da gente no Rio Grande do Sul. A gente não tem muito conhecimento sobre de maneira geral, ainda é uma quantidade pequena de processos, mas já existe. Então, é o tempo de estudo, estudar aquele segmento econômico. A gente separa nossa advocacia muito aqui por segmento econômico, então entender se para um cliente de varejo o que é que está acontecendo. A gente teve, só dando um exemplo, em relação ao Rio de Janeiro, algumas devoluções de produtos de cliente que estava acontecendo porque não havia entregadores para uma determinada região mais inóspita lá no Rio de Janeiro. Então, a gente precisou compreender isso para poder ajudar o cliente na solução do problema. Então, acho que vai essa questão do entendimento. Se for uma abertura de unidade, você precisa formar a equipe, Então, por exemplo, nossa equipe da Bahia hoje é formada preponderantemente por sócios baianos. Milena Gila, que é nossa sócia lá, a gente não tem só unidades em Salvador, temos unidades também no interior da Bahia por necessidade do cliente. Então, Milena, por exemplo, era responsável pela nossa unidade de Itabuna, ela conhecia muito bem a região e depois hoje já está com a gente em Salvador há mais de 10 anos, pelo menos. Então, esse desafio de ter esse treinamento da equipe, a gente faz um treinamento muito forte, as nossas equipes são cobradas por horas de treinamento que a gente dá à nossa equipe interna e externa. Isso é fundamental para a gente, porque os clientes da gente cobram isso. Quando uma pessoa está lá representando Queiroz Cavalcante, ela está representando o cliente que Queiroz Cavalcante está representando. Então, eu acho que é isso, treinamento, entendimento. Às vezes você vai querer, se o cliente está querendo encerrar determinada base de processo, por exemplo, e você usa um determinado parâmetro de uma localidade, pode ser que aquele parâmetro não resolva naquele local, E, muitas vezes, essa questão de proximidade com o cliente também. Então, acontece de o cliente exigir ou precisar que tenha, de fato, um atendimento físico, que a pessoa quer que você vá lá uma vez por semana na sede da empresa. Ok, se for assim, a gente vai ter que abrir a unidade. Se não for, a gente vai continuar atendendo nos locais onde hoje a gente está estabelecido. Eu acho que é esse olhar aí de diversidade, e de aprofundamento dessa localidade, tá? Eu gosto bastante, e volto a repetir, desse conceito local. Às vezes, eu acho que é um erro de alguns escritórios que ficam apenas especialistas naquele local onde eles atuam, e aí fica meio desconectado com o que é que está acontecendo no mundo. Isso também não pode, E, então, acho que você tem que ter essa visão mais macro,
Mas se você fosse aventurar por um local que você não domina, é arriscado. A gente não faz isso. Toda vez que a gente precisou expandir a nossa atuação, como eu disse, a gente sempre teve esse cuidado de ter esse tempo de preparação e do estudo para que a gente possa entregar o melhor serviço para a nossa clientela. Muito bom, Manuela. O nosso episódio chegou ao final e gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço, Leandro. Foi um prazer. Fico aí à disposição de vocês ou de qualquer ouvinte para depois, se quiser esclarecer alguma dúvida, maior prazer. E nós de Queiroz Cavalcante estamos muito abertos a isso. Muito obrigada. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.